Olá, sejam todas bem-vindas ao canal Criados para Curar. Tudo bem? Como você está? Você quer deixar aqui no teu comentário? Eu quero saber o que você está sentindo hoje. Quero saber também o que você vai achar desse vídeo. Porque esse vídeo hoje, para você que é mãe, para você que é irmã, que é tia, que é avó, que lidar com adolescentes, hoje esse vídeo vamos falar um pouco desse universo adolescente e principalmente vamos fazer uma reflexão sobre a bagunça que é muitas das vezes o quarto do adolescente. Calma, eu não vou generalizar, porque existem muitos adolescentes que não têm esse caos todo em seu quarto, mas eu percebo que a grande maioria já passou por uma situação assim, teve uma experiência ou conhece alguém que tem um quarto bem bagunçado. Mas antes de nós trazermos essa reflexão vinda direto do coração do Senhor, nós vamos o quê? Compartilhar esse vídeo. Compartilha para quem você conhece, para quem tem filho adolescente, para quem conhece um adolescente, para quem cria um adolescente, enfim, você conhece alguém que vai passar por essa experiência aqui que eu vou falar agora no vídeo. Então compartilha, se inscreve no canal, deixa um joinha se você gostar do vídeo e não esquece, porque toda essa interação o youtuber entende que esse vídeo é importante e vai entregar para várias pessoas, e essa palavra vai ser de grande importância para muitas pessoas. Acredite, você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus. Posso contar com você? Vamos lá? Bem, no vídeo de hoje nós vou te fazer uma pergunta. Você já entrou no quarto do seu filho e pensou: meu Deus, que caos. Você já passou por uma situação dessa? Diz aqui no comentário, quero saber. Pede oração também. E vai ser um prazer estar orando por vocês. Bem, você já fez essa pergunta? Será que esse quarto bagunçado, será que é só porque ele é preguiçoso? Será que é só porque não tem responsabilidade? Ou será que esse quarto bagunçado é um reflexo de algo emocionalmente desorganizado dentro dele? Bagunça externa igual bagunça interna? Queridas, muitas das vezes nossos adolescentes que pensamos que não tem problemas, que não pagam contas, que vivem num mundo maravilhoso, um mundo de fantasia, esse adolescente que muitas das vezes nós mães ou irmãs ou tias, você sabe, você que tem um adolescente em casa ou conhece alguém que esteja passando por uma situação com um adolescente, muitas das vezes nós somos acelerados em julgar o nosso adolescente. Eu falo isso porque eu sou mãe de adolescente e também sou mãe de uma pré-adolescente. Sou mãe também de uma criança de 7 anos que está caminhando para lá. Então o que eu quero dizer é que muitas das vezes nós mães somos aceleradas em julgar. Chegamos no quarto estressadas porque de repente é o único lugar da casa que está bagunçado. E a gente fica acelerada para brigar, para criticar, para xingar, sabe? Muitas das vezes gritamos, mas pouco paramos para refletir. Será que esse quarto bagunçado, será que esse ambiente, ele não está te falando alguma coisa? Nos falando alguma coisa? Sabe, esse quarto bagunçado, essa bagunça externa, ela pode estar, sabe, refletindo uma confusão interna. Muitas das vezes nossos adolescentes, que nós pensamos
nós pensamos erroneamente que não tem problemas, estão se sentindo desmotivados, estão com excesso de pensamentos, os pensamentos deles são confusos, estão ansiosos, sobrecarregados e sentindo que não controlam nada, nem mesmo o próprio quarto. Talvez daí do outro lado você já esteja julgando, você já esteja pensando, os teus pensamentos intrusivos já estejam vindo na tua mente dizendo assim, mas o que é que ele faz da vida? Ele não tem uma conta para pagar, ele não tem problema, ele tem que comer, ele não precisa atrás do que comer. Talvez tudo isso esteja passando na sua mente agora. E sabe, queridos, nesse processo de conhecimento do Senhor, de busca, de oração, sabe, nesse processo assim de aprofundamento na palavra, pedido de sabedoria, eu peço Deus sabedoria todo santo dia, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. E eu não estou dizendo aqui que eu sou sábia, porque eu acho que eu não sei tudo, não sei. E tem muita coisa que eu estou aprendendo agora, muita coisa. Mas uma das coisas que eu aprendi no processo da restauração da minha família, dos meus filhos adolescentes, é que eles passam por problemas sim. Eles passam por situações difíceis sim. Porque para nós o que é problema pode não ser problema para eles. E o que é problema para eles pode não ser para nós. E isso não significa de forma alguma que eles não passem por situações difíceis. Os nossos filhos adolescentes, eles não são crianças demais para serem totalmente cuidadas, dependentes, nem são adultos demais para tomar suas próprias decisões. Eles estão ali num processo de conhecimento, um processo de encontro com eles mesmos. Eles estão lidando com hormônios, sabe? As meninas com processos hormonais que para elas é tão difícil, porque a maioria está ali começando o processo da menarca, né? Começando aquele período, né, mais complicado das nós mulheres que nós sabemos, lidando com cólicas de primeira viagem, não sabem como lidar com essa sensação da TPM, por exemplo, que faz com que elas fiquem entre o céu e o inferno, entre aspas, tá, meninas? Porque a gente tem palavras aqui que a gente tem que evitar falar. Mas é verdade. Existem inúmeros sentimentos. Os meninos, por sua vez, também estão passando por mudanças de voz, né, mudanças no corpo. Eles não sabem lidar com os sentimentos. Na escola, muitas das vezes, eles lidam com o desprezo, com o abandono, com a rejeição. Então, eu creio que nosso olhar, nós pais, nós responsáveis por esses adolescentes, nós precisamos parar com essa ideia de julgar, sabe? Eu não gosto muito dessa ideia de estar julgando o outro, porque aquilo que é problema para mim não é para o outro, e assim é com nossos filhos, com nossos adolescentes. Então, muitas das vezes, eles estão ali, no quarto, ou aquele quarto está refletindo o sentimento deles. E sabe o que eu penso? É que nós pais precisamos estar atentos, ainda mais hoje, no mundo de hoje, em que nossos filhos estão ainda mais sensíveis, estão enfrentando sentimentos exagerados, vindo do excesso de telas, do excesso de celular, do excesso de informação. Entende? Então, nós pais devemos estar atentos, porque muitas das vezes os quartos que estão desorganizados refletem algo estranho que eles estão lidando, a confusão interna. Eles mesmos não conseguem se encontrar, estão preocupados e ansiosos, se comparando muitas das vezes com as pessoas da internet, com as figuras da internet. Eles acreditam que a vida do outro é mais interessante, que o outro tem mais liberdade, ou que o outro é mais bonito. Se estão sofrendo bullying,
Você entende? São tantos os problemas que eu poderia citar aqui, sabe? Porque eu sempre digo assim, nós não sabemos como foi a infância, o que eles passam. Muitas das vezes há adolescentes que sofreram algum tipo de abuso, adolescentes que estão sofrendo rejeição, como eu acabei de falar, às vezes na escola, na família. Muitas das vezes nós, pais, rejeitamos os nossos filhos sem mesmo perceber. Então, antes de você chegar na porta do quarto do seu filho, porque geralmente é assim que a gente chega, na porta do quarto do filho, gritando, berrando, sabe, proferindo palavras que vão levá-lo não a melhorar, mas a piorar, sabe, agredindo verbalmente, chamando palavras como preguiçoso, irresponsável, sabe, palavras que ao invés de ajudar, vão fazer com que esse adolescente piore a sensação. Sabe, um quarto bagunçado pode ser um grito silencioso. Sabe, às vezes o adolescente pode gritar assim, eu não sei como organizar, estou perdido no meio desse caos. Ninguém se importa comigo. Por que eu vou me importar com o ambiente que eu estou? Às vezes o adolescente pode pensar, eu estou com a minha cabeça cheia demais, cheia de pensamentos intrusivos. Ou você pensa que só nós adultos é que somos atacados pelo inimigo de Deus. Queridas, não só nós adultos, homens e mulheres, e falo aqui mais para mulheres, mais para mães, mais para donas de casa que estão lidando ou conhecem alguém que lidar com isso, sabe? Você tem que entender que você precisa vigiar. A palavra é muito clara, vigia e ora. Vigia e ora. A palavra não diz ora e vigia. Eu vejo muitas das vezes pedidos de oração, mesmo na igreja ou em outros lugares, aqui na internet mesmo, pedidos de oração. Ore pelos meus filhos. Eu não sei lidar com meu filho adolescente. Nossa, meu filho não me obedece mais, meu filho não faz nada em casa, meu filho não me ajuda. Mas você tem vigiado, você tem observado o comportamento do seu filho, você tem vigiado. A palavra é essa mesmo, sabe? Você está atenta. Como seu filho anda? Seu filho anda triste demais? Seu filho pouco sorri? Por que seu filho está agindo de forma rebelde? Será que ele não está sendo um reflexo de como ele é tratado? E hoje eu quero falar, como eu sempre falo aqui, né, de lar. Mais uma vez eu venho falando de lar. O quarto do seu filho bagunçado. Será que ele não está sendo um grito silencioso e você não está ouvindo esse grito? Você está apenas no papel de juiz. Porque nós, queridas, nós somos ágeis em julgar. Nós somos mães. Somos aquelas que precisam zelar pelos nossos filhos. Apoiar, dar carinho. Eu sei, às vezes erramos. E nós mesmos causamos distanciamento entre nossos filhos e nós. Nós mesmos, muitas das vezes, criamos um abismo que nos separa de nossos filhos. Porque estamos ágeis demais para julgar. E nem percebemos que a bagunça do quarto do nosso filho pode ser, sim, um grito silencioso, um pedido de ajuda. E o que você não deve fazer? O que você não deve fazer? Se você puder, mãe, se você estiver ouvindo atentamente, pegue uma caneta e um papel. Anota o que eu vou te falar agora. O que você não deve fazer? Você não deve gritar, por exemplo. Seu quarto é um nojo, seu quarto é um verdadeiro chiqueiro. Você é irresponsável, sabe? Aquela gritaria desnecessária. Você não deve gritar.
você deve manter a calma. Ainda que você esteja estressada, se sentindo sobrecarregada, se você estiver com raiva, se tiver vontade mesmo de gritar, ore a Deus. Peça sabedoria. Não grite. Não grite. Não humilhe. Essa é a segunda dica. Não humilhar. Pare com isso. Se você já fez isso. Sabe? Comparação. Quando eu tinha sua idade eu fazia isso. A filha da vizinha já faz isso. A filha do ciclano é melhor que você. Pare com isso. Pare de humilhar. Pare de comparar. Muitas das vezes o adolescente já está com a cabeça cheia, tentando colocar ali, sabe, em ordem seus pensamentos. Ele já está cansado de se comparar, ele mesmo se compara. Com as redes sociais, ele está se comparando o tempo todo, só você não percebe. Ele está comparando o tempo todo. Ele se compara, queridos. E aí você, sem sabedoria, vai lá e compara teu filho, se compara com o filho do outro, com a prima, com a sobrinha, com a vizinha. Para com isso. Peça sabedoria a Deus. Se você tem feito isso, pare, por favor, em nome de Jesus. Outra coisa que você não deve fazer é arrumar tudo sozinho. Você não deve fazer isso. Eu vou te dizer por quê. Você talvez esteja se perguntando aí, mas se eu não falar, eu que vou ter que arrumar. Eu não aguento de ver tanta bagunça, eu vou lá e arrumo sozinho. Eu acho que arrumar sozinha não é o jeito certo também, sabe? Eu acredito que você é o exemplo. Você é o exemplo. Você pode conversar com o seu filho. Meu filho, enquanto eu faço isso, você faz isso. Meu filho, vamos organizar. Eu tô sentindo assim um ambiente pesado, sabe? Tem tanta poeira. Tudo é a forma como se fala. É a sua conversa, é o modo como você fala. Você não precisa, para que teu adolescente te ajude, você não precisa necessariamente estar comandando como se fosse um militar. Não, você vai devagar, com calma, de uma forma doce. Você não gosta que as pessoas falem com você de uma forma doce, de uma forma calma, com amor? Então fale você também de uma forma amorosa, com amor. Outra dica que eu também quero que você anote no seu caderno. Você também não pode ignorar a bagunça no quarto dele e nem ignorar a bagunça emocional por trás desse caos no quarto do seu filho. Porque eu tô te dizendo que eu tenho certeza que o Senhor, quando Ele me falou, quando Ele me tocou no meu coração para trazer essa palavra, eu tenho certeza que é porque existem muitos adolescentes que estão passando por isso. A bagunça no quarto do teu filho significa bagunça emocional dentro dele. Ele está desorganizado. É que nem outro dia, eu tava, eu acho até que falei aqui nesse vídeo, sobre a bagunça, que nosso guarda-roupa muitas das vezes está todo bagunçado e a casa arrumada, mas aquela bagunça, ela está refletindo o que está passando aqui dentro do meu coração, da minha mente. E o quarto do teu filho bagunçado não é diferente. Ele está refletindo a bagunça emocional que está por trás disso. E eu fico preocupada porque muitas mães, muitas pessoas que lidam com o adolescente deixam passar isso. Deixam passar. É só você procurar nas redes sociais, na internet, no noticiário, a quantidade de adolescentes que estão tirando a própria vida, que estão inundados em problemas emocionais. Eles não se sentem aceitos, eles não se sentem pertencentes,
Eles têm que lidar com professores que muitas das vezes os perseguem, porque é muito fácil você dizer que só os alunos perseguem os professores. E não estou falando mal dos professores, eu quero deixar bem claro, porque eu sei que essa profissão tem sido difícil, cada vez mais difícil, principalmente lidar com adolescentes em sala de aula. Mas existem sim a minoria, aquelas exceções que perseguem os alunos, e alguns estão sendo perseguidos e não falam nada. Eu digo isso porque minhas filhas já se sentiram ameaçadas por professores, já se sentiram perseguidas por professores. Eu não sabia, depois de muito tempo que elas me contaram. Então, é muito fácil nós deixarmos, ignorarmos esse problema, porque achamos que é menor, que vai passar, isso é uma fase. Mas, queridas, essa bagunça emocional pode estar afetando de tal forma nossos filhos a levá-los a crises de ansiedade, depressão e outros problemas terríveis, até a morte. O que nós podemos fazer? Sabe, o que nós podemos fazer diante desse problema, diante dessa situação? O que nós podemos fazer? Que tal nós começarmos com uma pergunta? Meu filho, você sabe que você é amado. Como você está se sentindo? Sem cobrança. Sabe, sentar junto e propor uma organização em etapas. Igual como nós fazemos na nossa casa. Sabe, etapas. Primeiro você arruma o guarda-roupa. Depois você arruma a estante de livros. Depois você lava o chão, por etapa, colocando tudo em ordem. E quando você propor essa organização, senta junto, conversa, e durante aquela arrumação, você vai perguntando para o seu adolescente: o que você tem, o que você está sentindo, como foi sua escola, você tem amigos na escola? Elogia, ainda que não esteja com o seu agrado, elogia. Sabe, use esse momento de organização como uma forma de se conectar, como um tempo de qualidade, sem cobrança, sem gritaria, sem estresse. Ensinar que a ordem externa, ou seja, ensinar que se você organizar essa bagunça, você vai conseguir organizar aqui. Que muitas das vezes é isso que acontece. Quando nós paramos ali para organizar, a dobrar as roupas, organizar uma gaveta, a gente para e aí a nossa mente começa a se acalmar, aí nós começamos a refletir. É um momento de conexão, é um momento de interação, é um momento de qualidade. E sabe como que eu fui refletindo, estava refletindo ao estudar esse assunto, estava refletindo, né? E me perguntando, quantas aqui pararam para cuidar do quarto do filho, ensinando esse filho a cuidar do quarto e a cuidar do coração? Quantos de nós fazemos isso? Ou será que nossos filhos cresceram de repente e agora não sabemos lidar com isso? Não seria mais fácil se nós ensinássemos aos nossos filhos a cuidar do quarto? Você que ainda não tem filhos adolescentes, mas tem filhos crianças. Será que não é mais fácil, agora que eles estão pequenos, ajudá-los, ensiná-los e mostrar a eles que cuidar daquele ambiente também é cuidar do coração, que também é cuidar da mente, que também é cuidar para que o Senhor Jesus
faça parte daquele ambiente. Porque os ambientes, quando eles são organizados, eles fazem com que a nossa mente ela fique mais clara, a nossa mente fique mais leve, sabe? Para que aquele ambiente realmente nos traga descanso. E isso faz com que a criança vá crescendo com aquela sensação de responsabilidade. A criança se acostuma a viver num lugar organizado, porque isso vai ajudá-los. Isso também vai trazer clareza mental. Porque quando nós queremos que nossos filhos sejam emocionalmente educados, ou seja, saibam lidar com as suas emoções, nós precisamos entender que os ambientes eles ensinam isso, eles passam isso. É por isso que eu sempre falo que é por isso que eu acho muito maravilhoso esse ministério do lar, sabe? Por isso que eu me entreguei para o Senhor assim, de uma forma maravilhada, sabe? Com o ministério do lar. Porque veja bem, o ministério do lar ele ensina até sobre educação emocional, porque a educação emocional passa pelos ambientes. Um ambiente mais organizado, ele nos dá mais descanso, ele nos traz senso de responsabilidade, senso de higiene, senso de cuidado, sabe? Senso até de trabalho em equipe. Porque tudo isso nós podemos ensinar os nossos filhos, e não é só porque eles cresceram que eles não podem aprender, mas só que você vai ter mais um pouco de quê? De trabalho mesmo, porque investir na família dá trabalho. E nós temos que entender que nossos filhos, não é porque nossos filhos cresceram que eles não podem aprender. Peça a Deus estratégia e sabedoria. Pare de agir por impulso. E agora nós vamos para a palavra. Eu quero entrar na palavra com você. E você vai ensinar com muito amor ao seu filho. Está em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40. Diz assim: mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Quando eu comecei a ensinar minhas filhas, meu filhinho também, essa questão do lar, como a casa precisa estar em ordem, por que a casa precisa estar em ordem. Eu uso muitos dos versículos bíblicos. E um dos versículos bíblicos que eu uso é isso. Deus nos diz para que tudo que nós fizermos seja com ordem e decência. Isso não é só para os dons espirituais na hora do culto, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela permeia todos os ambientes da nossa vida. Se eu tenho uma casa bagunçada, sem ordem, uma casa sem regras, sem rotina, sem horários, sem a mesa posta, por exemplo, sabe? É uma casa desorganizada, mas quando eu digo desorganizada, não é só itens fora do lugar, mas desorganizada num todo. Deus, ele não está num lugar assim, porque Deus é um Deus de ordem e um Deus de decência. Então você precisa ensinar seus filhos dentro da palavra do Senhor, para que eles percebam que existe uma base para que você queira também que o quarto dele seja um quarto organizado. Se Deus não está no quarto, quem está é o inimigo. Porque no mundo espiritual não há espaços vazios. Ou é habitado por nosso Deus Criador, ou habitado pelo mal. Então você precisa ensiná-los que Deus é um Deus de ordem e que se o Senhor estiver naquele ambiente, você consagra aquele ambiente ao Senhor e diz para ele o quanto esse ambiente é importante para Deus, e para que Deus esteja nesse ambiente é preciso que haja decência e ordem, mas por favor, ensine seus filhos com amor, como Jesus nos ensinou. Levar ordem ao quarto dos nossos filhos é um ato espiritual. Você precisa ensinar, sabe? Você precisa orar no quarto dos seus filhos. Você tem feito isso? Você tem orado no quarto dos seus filhos? Você tem consagrado esse quarto ao Senhor? Declarado
que Deus é o Deus desse lugar. Ajude-o a entender que Deus é um Deus de ordem. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E uma hora a palavra ela é enraizada, a palavra ela cresce. Eu creio que se nós permitirmos, Deus fará raízes profundas em nosso meio. E você é guardiã do seu lar, você é a mulher que edifica a sua casa, você precisa fazer isso. Talvez você esteja pensando, e o meu marido não tem que fazer também? Quero te dizer, o papel do homem é importante, é sim, mas Deus diz que é você, sábia, precisa edificar a sua casa. Você precisa edificar o seu lar. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as próprias mãos. A mulher sábia, ela encontra estratégias para alcançar seus objetivos. E se é necessário estratégias para alcançar o coração do seu filho adolescente, do seu adolescente, você precisa pedir a Deus sabedoria. Ore no quarto do seu filho, ensine na palavra que esse lugar é um lugar de ordem, é um lugar de decência e é um lugar em que Deus quer habitar, mas que precisa de um preparo, precisa de oração, precisa de perfume, precisa estar, organizado. Você não precisa fazer com que a organização do quarto do seu filho adolescente seja uma obrigação, mas mostre a ele que ele precisa manter o quarto organizado por amor a Deus, por querer que Deus habite nesse lugar, não para controlar, mas para curar e formar. Tem que ser um lugar de pertencimento, onde seu filho, ao chegar da escola, ao chegar da faculdade, ao chegar de uma reunião com os amigos, ao chegar da igreja, tenha um lugar em que ele possa descansar. Por quê? Porque vai estar carregado da presença de Deus e o quarto dele não vai ser uma fuga, mas um refúgio para o descanso, para o relaxamento. Isso é o que uma mãe cristã deve fazer. Uma palavra para vocês que são cristãs e para você que não se diz cristã. Deus está te dando aqui um caminho. Talvez você esteja orando a Deus, pedindo para Ele. Talvez você esteja se perguntando: o que eu faço, Senhor, para que meu filho seja diferente? Talvez o seu estresse esteja a ponto de explodir de raiva. Por favor, em nome de Jesus, acalme-se. Acalme-se. Peça a Deus sabedoria e estratégia. Pare de gritar, pare de se estressar. Deus está te dando uma forma, um caminho. Eu faço isso, meninas. Eu ensino as minhas filhas o que o Senhor quer delas. Por que é tão importante o quarto estar arrumado ou mesmo limpo? Porque às vezes a vida acontece. Eu também não vou ficar ali pedindo perfeição das minhas filhas, porque a vida acontece. Às vezes sim, um cobertor tá ali, a cama tá um pouco desfeita, a vida acontece. Mas o quarto está limpo, o quarto está cheiroso, o quarto está organizado. O quarto tem a presença do Senhor, é carregado da presença dele. Para finalizar, eu te faço essa pergunta: você já percebeu isso no seu filho? Você está se identificando com esse vídeo hoje? Eu quero dizer para você que não é tarde para mudar. Não é tarde. O mundo diz que você cria os filhos para o mundo. É isso que o mundo fala. Você cria seus filhos para o mundo. Deus diz que não, você cria seus filhos para Ele. Os seus filhos são seus discípulos. É o primeiro ministério que você carrega. Você tem um ministério importante em sua mão, mulher. Os seus filhos são os seus primeiros discípulos. Então há tempo para ele. Nunca é tarde para mudar. Além de ajudá-lo a organizar,
além de ajudar a organizar seu coração, porque você não está só ajudando ele a organizar o quarto, mas você também está ajudando ele a organizar seu coração. Ore pelos seus filhos, ore pelas emoções dos seus filhos. Sabe o que eu te encorajo hoje? Leia todos os dias um versículo bíblico com seu filho. Todos os dias. Um versículo bíblico. Comece com um versículo bíblico. Ore com ele. Ore pelas emoções dos seus filhos. Não desista deles. Por favor, em nome de Jesus, não desista dos seus filhos. Violência, gritaria, xingamento, humilhação não podem sair da sua boca. Ao contrário, palavras de encorajamento, de amor, elogios devem ser palavras que vão sair da sua boca, porque você é uma mulher sábia e Deus está te dando estratégias para alcançar a vida e o coração dos seus filhos. Então, comece pelo quarto. Organize o quarto do seu filho com ele. Faça com que esse tempo seja um tempo de qualidade. Deus quer restaurar a relação de vocês. Não acredite nas mentiras do inimigo que diz que os teus filhos já se foram, já se perderam, que você não pode mais alcançá-los. Deus está te dando estratégias nesse momento para que você alcance o coração dos seus filhos. Então tome posse dessas palavras. E eu quero orar com você. Eu quero orar para que essa situação mude e para que a relação de vocês seja restaurada a partir da organização desse quarto. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar com as mulheres, as mães, as irmãs, aquelas que têm adolescente em casa, aquelas que cuidam dos seus adolescentes. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que essas mulheres que estejam passando por situações semelhantes, Senhor, possam ter criatividade, possam ter sabedoria, estratégias, Senhor, para organizar esse quarto e ajudar a organizar o coração desses adolescentes, Senhor. Porque eu sei, Pai, que o Senhor tem se preocupado com eles. Eu sei, Pai, que eles também sofrem nesse mundo. Pai, faz com que essas mulheres possam entender esse sofrimento e julgar menos seus filhos, mas que elas possam, Pai, ser aquilo que o mundo não é, Pai. Amor, sabe? Aquela sensação de pertencimento, de acolhimento, Senhor. Ajude-as a vigiar e ser atentas, Pai, porque muitas das vezes o quarto é um grito de socorro desses filhos, Pai, desses adolescentes. Que elas possam entender e perceber antes que seja tarde demais. Ajude-as, Senhor, a restaurar essa conexão. Pai, que o Senhor seja o elo de ligamento dessas famílias, Senhor. E que elas possam, Pai, se reaproximar desses filhos e possam ganhar eles sem palavras para o Senhor. Tenho certeza que muitas mulheres aqui sonham em ter os filhos ao lado delas na igreja. Mas, Senhor, que o Senhor possa dar a ela estratégias, Senhor, e palavras e amor para que isso aconteça. Senhor, que essas famílias sejam restauradas, que a relação entre mães e filhos seja restaurada assim como a minha foi. Protege, Senhor, também minha família. E é isso que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus, porque Tu és aquele que restaura, aquele, Senhor, que cumpre Suas promessas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridas, obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. Deixem seu comentário, compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.